Coluna Seus Direitos. Já está aqui conosco a doutora Andriele Quirino, que hoje vem falar do assunto do momento. Gente, não se fala em outra coisa nesse país a não ser na vergonha, né, que foi essa fraude do INSS. Seguida, a doutora está aqui para falar sobre como você pode recorrer, né, de negativas do INSS. O INSS nega isso, nega aquilo, né? É mais fácil negar do que conceder. E aí a gente até entende que a cobertura é curto, né? Que não tem dinheiro para contentar todas as demandas dos segurados do INSS. Mas aí vem essa pedrada, né, doutora? Quer dizer, enquanto estão negando benefícios para várias pessoas, por outro lado, tem ladrão levando dinheiro, e não é pouco, 6 bilhões, 6 bilhões, né? Seja bem-vinda. Uma fraude bilionária hoje vamos falar, né? Muito obrigada, Ednei, muito obrigada a todos que nos acompanham. Hoje não vim falar, então, de concessões de benefício, mas sim do assunto mais falado, que é a fraude, né? A fraude do INSS, como está sendo conhecido o assunto. Essa fraude vem já de alguns anos, então... ela consiste em quê? Em retirar pequenos valores, né, da conta dos assegurados do INSS, de modo que as pessoas mal se deem conta, né? Então, esse dinheiro ia para sindicatos, inclusive um ligado ao presidente Lula, né? O irmão dele tinha um dos sindicatos. Mas isso vem já do governo Bolsonaro, mas se alastrou muito mais no governo Lula. Aumentou assim a ponto de a sede ser tamanha que chamou atenção, né? A ponto de que agora virou esse escândalo. E ainda tem escândalo dentro do escândalo, né? Só pra gente, antes da gente entrar na parte de como jurídica da coisa, né? É escândalo em cima de escândalo, porque já se descobriu, por exemplo, que 3 anos atrás teve uma auditora do INSS que alertou o ministro Carlos Lupe de que tinha coisa errada ali, que tinha muito desconto e que não havia autorização das pessoas. E ele foi enrolando, 3 anos isso, gente. E é interessante que daí agora, quando descobriram, diz que mês que vem já cortaram e já estão devolvendo o valor, né? Pois é, em relação a isso eu vou comentar também como que vai funcionar essa devolução. Essa devolução que é o principal assunto da nossa coluna de hoje. Eu vou falar como que você, né, inclusive, que foi lesado, pode reaver esse valor, como que vai ser essa devolução. Mas eu queria chamar a atenção aqui, André, e espectadores e ouvintes do programa, que esses 6 bilhões que foi para os cofres desses sindicatos e se lambuzaram com todo esse dinheiro aí, não vai ser devolvido para o cidadão porque eles resgataram esse dinheiro roubado. É mais uma para conta da viúva, como diz o Hélio Gaspari, né? um grande jornalista brasileiro. É mais um que vai para conta da viúva. Quer dizer, vai para o governo, para a União, para o que é de todos, né? Inclusive, em relação a isso, já tem mais um pente fino vindo aí. Então, eles já vão precisar reduzir mais gastos em relação aos benefícios. Porque agora vai mais um rombo, né? 6 bilhões que vão ter que ser redistribuídos para as pessoas que foram lesadas. E sabe-se Deus se um dia esses sindicatos que se lambuzaram com esse dinheiro público indevidamente, ilegalmente, vão devolver esse dinheiro para a União, né, para o governo federal. Até porque, o que tudo indica, tinha envolvimento de altos políticos, né, de pessoas muito, muito influentes. O caso aí que eu falei, um dos sindicatos era do irmão do presidente Lula. E existe uma regra também, eu não sei se a André está por dentro disso, mas eu sei que mais ou menos funciona assim, até porque eu já fui sindicalizado, né, a força, porque quando você entra, por exemplo, numa madeireira, que tinha muito aqui em Canoinhas, né, André, você era automaticamente sindicalizado, era uma maravilha, né? Era uma adesão compulsória. E daí que você descobria que um dia do teu trabalho ia para o sindicato, que tinha o desconto mensal, né? Então, quando a gente procura os nossos direitos, a gente descobre que isso é legal, que você tinha que ter concordado em ser sindicalizado, né? Tinha que ter assinado um documento atestando, né? Me recordo muito bem que certa vez eu fui até o sindicato para me dessindicalizar, porque eu não via nenhuma vantagem naquilo. Ganhava o salário mínimo, né? A empresa madeireira pagava o salário mínimo. Qual a vantagem de ser sindicalizado se o que eles conseguiram de salário foi o mínimo do mínimo, né? Muitas vezes eles até propõem ali algumas bonificações, mas quando você vai fazer o uso, não são todas aquelas que estão disponíveis. E aí me recordo que um cidadão lá do sindicato, do pessoal das indústrias madeireiras de Canoinhas, me disse assim: você tem consciência de que se você se dessindicalizar, você vai perder o sacolão? Eu
quase subi em cima dele, né? Obviamente que eu sabia dos meus direitos, eu falei, isso que você está falando é uma baita de uma mentira, isso não tem nenhum amparo na lei, né? E eu quero sim me dessindicalizar. E obviamente que eu não perdi o vale-refeição, na verdade, né? Que a empresa que eu trabalhava dava um vale-refeição para a gente almoçar na empresa, né? Que correspondia ao sacolão, né? Que muitas empresas dão. Então, para você ver como que é sujo esse jogo, né? E como que aonde que chegou isso agora com essa situação. Mas feito esse preâmbulo, o que eu queria então que a doutora contasse para a gente é como que as pessoas aí de casa que são seguradas do INSS recebem pelo INSS, seja pensão, seja a aposentadoria mesmo, né? Pode fazer primeiro para saber se foi lesada e depois como reaver, doutora. Então, assim, ó, já entrando ali um pouquinho no assunto que você falou, que na mídia está que eles vão devolver esses valores, né? Mas o valor que vai ser devolvido vai ser de um mês. Então, é do mês de abril. Só para deixar claro, né, para quem está acompanhando a gente, se houve descontos anteriormente, os outros valores não serão devolvidos de maneira, né, sem que o segurado faça o requerimento. Somente então, o mês de abril. É importante então, deixar claro. Então não se engane, porque tem gente que até pode achar que vai receber uma bolada em abril, porque, né, sabe-se Deus quantos meses que estava sendo lesado. Mas não. É ali, e isso eram pequenos valores, né, doutora? Isso, a maioria era 37 34, né? Então, como saber se de repente estava sendo descontado ou não? É importante ter a senha ali do Meu INSS, vai acessar o extrato de benefício, ou se de repente aquelas pessoas que não têm acesso, elas podem estar indo até a nossa agência aqui na cidade, ou, né, de repente as pessoas que não são daqui de Canoinhas e estão nos acompanhando, uma agência mais próxima e pedir um extrato de benefício. Ali vai sair todos os descontos relacionados e se ela verificar que tem, né, para alguma associação, esses os descontos indevidos. Então, ele tem que estar discriminado, né? Isso. A associação dos, sei lá, dos aposentados. São vários, são mais de 30. Né? Você sabe que no Brasil, uma curiosidade que talvez a doutora não saiba e vocês aí de casa não sabem, é que o Brasil tem o sindicato dos sindicatos. É um sindicato que defende os interesses dos sindicatos. Então, uma coisa que só o Brasil tem, né? É isso e jabuticaba. Se bem que diz que tem em outros países jabuticaba, né? Mas enfim, o fato é que tem. Né, a pessoa verificou que houve esses descontos. É importante bloquear e excluir, porque são dois serviços dentro do sistema do INSS diferentes, né? Porque antes tinha algumas pessoas que só faziam a exclusão, mas não faziam o bloqueio. Então, excluía um, mas logo o outro via que não tinha desconto e, né, não estava bloqueado, já conseguia entrar outro desconto, sabe? Então, é importante fazer os dois serviços, a exclusão e o bloqueio. Não vai adiantar só excluir. Tem que fazer o bloqueio também. Vai ter que fazer o bloqueio também, senão não vai dar certo. Isso é muito importante. Porque daí as pessoas falam, eu fiz o que a doutora falou, mas continua vindo desconto. Isso, não, são dois serviços, né, separados dentro do sistema do INSS. E para aquelas pessoas que tiveram ali valores de mais tempo, que foram descontados, porque isso, né, teve um aumento ali desde 2023, é possível fazer a ação judicial, tentar requerer de maneira em dobro e também a indenização de danos morais daí. Então não vai ter jeito, acho que vai ter que ir pela via judicial a reaver o recurso anterior, ou você acha que vai ser possível administrativamente? Para requerer de maneira em dobro com danos, o segurado vai precisar entrar de maneira judicial. Você não vai receber no seco. A gente já sabe que tem tantos problemas com benefício, né? E se de repente o segurado vai ficar esperando essa restituição, como a gente já verificou ali que, né, através das notícias, que o que vai ser devolvido de maneira ali administrativa vai ser o mês de abril, terá que verificar se os outros períodos ali como que estão, né? Quanto tempo que foi descontado, tudo. Isso aí é um pepino, hein? É um pepino para o governo. E eu acho incrível que ainda, por exemplo, Carlos Lupe, que era o chefe, né? Quer dizer, ele tinha todo o poder de, quando foi alertado lá 3 anos atrás, mandar suspender isso, tanto é que agora, de repente, suspenderam, né? Que ele chegou a dizer que era muito burocrático, tinha todo um processo e tal. Tá ainda no poder, né? Quer dizer, é incrível como negam a realidade, né? O sol iluminando tudo e eles negando a realidade, né?
E assim, as associações, né, que realizaram esses descontos, possivelmente elas não vão ter todo o patrimônio para conseguir indenizar as pessoas, né? Então, ali a autarquia, ela vai responder junto, porque, na verdade, elas têm acesso ali aos dados todos desses segurados, então... Né? E pelo que eu entendi, o problema é do INSS, porque os sindicatos podem, inclusive, alegar que como que eles são solidários se só receberam o repasse. Né? Então, na verdade, eles entraram através de acordos, né, com o INSS. E foi isso que virou uma festa, para que esses descontos começassem a ser realizados de Uma coisa que é interessante é que a mídia nem está abordando isso, mas isso não é novidade. Eu me recordo muito bem no governo, no Lula 2, acho que foi no Lula 2, já teve um escândalo parecido. Até caiu, na época, um que era ministro, que era o Paulo Bernardo. Não sei se você lembra disso. A André acho que não lembra, porque ela era muito novinha na época. Mas me lembro disso. Que teve um escândalo muito semelhante, e até interessante, eu tenho lido jornais todo dia, não vejo ninguém relembrando isso, mas já teve escândalo exatamente ou parecido com esse, que eles beliscavam ali pequenos descontos, não tinha a ver com os sindicatos, acho que era realmente direto lá, era mais grosseiro o esquema, ia direto lá e beliscava um pouquinho do, que imagina, se tira aí 30 centavos do salário de cada segurado, vira em milhões, né? E note que a maioria desses descontos eram feitos na virada da folha, ou seja, ali quando tinha o reajuste de salário, para as pessoas não perceberem que havia, né, esses descontos. Porque ali quando você recebe o aumento de salário, muitas pessoas não percebem que teve o aumento e é ali que eles aproveitavam para realizar o desconto. E teoricamente estava tudo certo, porque estava ali discriminado, né? Só faltava a autorização do segurado, que é o mais importante. E de certo eles apostavam que se fosse pego aquele esquema ali, alguém eles iriam esquentar essa informação dizendo que a pessoa autorizou, né? Porque hoje tem aquela história, ligam para você, se dizer sim, já estão autorizando alguma coisa, né? Isso, e agora o ponto mais importante, agora foi, né, criado o golpe das empresas ligando para os segurados, falando que tem esse dinheiro para receber. Então, é importante, né, ficar atento para não cair em golpe em relação a essa restituição, porque os golpistas já estão entrando em contato, né, pedindo ali os dados para fazer a restituição. Então, não é todo mundo também que teve esses descontos. Então, é importante sempre ter acesso ao sistema do INSS, verificar se você teve ou não, para daí sim você tomar uma providência e não passar dados pessoais ali via, né, WhatsApp, telefone, porque eles pedem um dinheiro para conseguir fazer a tua restituição já de imediato. Então, eles falam, você tem, um exemplo, 5.300 para você receber, mas a gente precisa de um valor inicial para fazer esse teu procedimento. E a pessoa paga e nunca mais vê nada, né? A pessoa paga e então já tem esse golpe. Então, aí é que é importante a gente absorver essas informações que a doutora traz. O processo para descobrir se você tem ou não esse recurso a reaver é você mesmo usar a tua senha do meu INSS. É a mesma GOV, doutor? Isso. Mesma GOV, né? É que essa senha dá acesso para todos os que você precisa ali em relação a... Aí que é a importância da alfabetização digital, né? Porque tem gente que não sabe, por mais que a gente está explicando aqui, não vai saber fazer. Mas aí pede para alguém de confiança, um sobrinho, um filho, né? Alguém por isso que daí a gente indica até mesmo ir direto na agência, né? Às vezes não tem condições, não tem acesso, vai direto ao INSS, pede ali o extrato, né? Só que precisa ser o titular do benefício para conseguir isso. E daí ali verifica os descontos, né? Para que não caia de repente em um golpe ali esperando uma restituição maior, sendo que às vezes são bandidos tentando fazer, se tiver ali uma anotado, né, como desconto para associação tal, você não autorizou, você daí, ali a agência pode fazer o estorno. E a agência vai fazer a exclusão e o bloqueio, né? Então, ali eles fazem, mas se a pessoa, de repente, verificar que tem ali vários meses que foram descontados, para tentar essa restituição em dobro e fazer também a ação dos danos morais, ela terá que procurar um profissional da confiança dela para conseguir fazer daí. Isso aí que é muito, muito importante, com toda certeza, né? Então, só para a gente recapitular esse assunto, dada a grande importância para você que é pensionista ou aposentado do INSS e ficou tão chocado quanto a gente ficou de saber desses descontos, primeiro verificar se tem na tua folha, né,
Se aparece ali esse desconto, e aí, se você tiver essa condição de acessar o teu Meu INSS, que é um aplicativo, como você acessa o Instagram, acessa o Facebook, você pode acessar o Meu INSS com uma senha Gov, né? Que todo mundo tem que ter, não adianta, ninguém vai escapar disso. Fazer uma senha Gov, e ali, então, você pode fazer, primeiro bloquear, né? Isso, você tem que fazer primeiro a exclusão e depois o bloqueio. E para excluir, você vai lá deve ter um IF. E, na verdade, ali, tem os dois pontos tem dentro do sistema do INSS, né? A exclusão e o bloqueio. Deve ter ali do ladinho do... Agora mudou o sistema ali, está um pouco diferenciado ali dentro do Meu INSS, mas é só, tem a opção pesquisar, você vai colocar exclusão, bloqueio, que ele vai aparecer ali, né? Exclusão do quê, bloqueio do quê. Mas então, André, agora me surgiu uma dúvida. Então quer dizer que se essas pessoas não fizerem esse procedimento que você está falando, os descontos vão continuar ou eles suspenderam tudo já? Não, na verdade foi suspenso tudo, né? Mas a restituição que o governo tanto fala vai ser somente do mês de abril. E eles não falam, né, que é do mês de abril, eles falam, vai ser restituído. Tanto é que eu achei que ia ser todo esse bolo. E são anos, né? São anos, então. Inclusive, assim, o que mais que a gente vê que tornou um aumento foi de 2023 para cá, né? Mas talvez antes já tinham descontos que haviam acontecendo, né? Ele veio acontecendo desde 2019, pelo que eu vi. Talvez lá era pouquinho, era pouco, é tal história, né? foi crescendo o apetite, né? Então 2019 era uma coisa bem discreta, 20 já melhorou um pouquinho, 21 e estourou e no início desse ano estourou. Do ano passado já foi bastante e no total isso aí dá mais de 6 bilhões de reais, gente, dá para acreditar? E o mais interessante, né? Qual assegurado e qual segurado e qual aposentado que ganha ali um salário mínimo vai querer, por livre e espontânea vontade, doar uma parte, mesmo que ínfima, né, desse dinheiro para um sindicato. Eis a questão, né? Muitas pessoas nem sabem, às vezes, que havia esse desconto. Achava que poderia ser, né, alguma coisa ali que tinha acontecido com o benefício, algum cálculo incorreto, mas nunca pensavam que era algum pagamento para a associação. Não sabem e não autorizaram, né? E o mais importante, nunca viram o benefício de estarem associadas né? Fosse, sei lá, oferecesse um serviço de dentista, de um serviço médico, que eu sei que acho que aqui tem, né, dentista no sindicato, ou um clube, né? Isso, né? E na verdade são associações de outras cidades. Né? Ainda tem isso, né? Quer dizer, para a pessoa usufruir do que, se é que tivesse alguma vantagem, teria de viajar para fazer. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Deixa eu dar boa noite para a Relindes, para o Osmar, para o Carlos Eduardo Bremer, ótima terça-feira. Para a Vodici Terezinha de Lima Rodrigues, ótima noite para todos nós, amém. Tenhamos uma noite muito bacana, pessoal elogiando também a nossa entrevista com a doutora Andriele, esclarecendo aí, né, o Arthur está falando muito bem esclarecedora a entrevista. E a Laura e o Paulo também, que são aposentados, também estão elogiando a entrevista para eles entenderem e também achavam, né, que iriam receber tudo, mas não vai ser. Não vai ser tão fácil, estava muito fácil, Tava muito fácil, né? Tava muito fácil. Agora eu acho que tem que ficar de olho, como eu disse, para ver se esse dinheiro vai sair dos cofres dos sindicatos ou, novamente, a viúva vai pagar, né? Que nesse caso é o governo, a União, né? No caso. Que não é o Lula, que não é, né, o ministro, é o nosso dinheiro sendo desviado e tem a gente tendo que pagar a conta, o corte de mais benefícios, na verdade, né? É mais pente fino que vai acontecer, como já tem a portaria do novo pente fino em relação, né, ali os benefícios de aposentadoria por incapacidade, o antigo auxílio-doença e o BPC-Loas. É de ficar realmente indignado, né? Que eu fico pensando, doutora, eles vão fazer aquelas reuniões de conselhos e aqueles conselhos recebem, é uma fábula, gente, uma pessoa recebe 20 mil reais para participar de uma reunião no conselho do INSS. E aí, o que tem de mais importante para decidir do que bloquear uma fraude, né? E isso foi posto nas reuniões, está lá nas atas. Uma conselheira, olha, gente tem que ver isso. E o ministro dizendo, não, isso aí vamos deixar para depois, vamos fazer uma vistoria, vamos fazer não sei o que lá. É um absurdo, né? É realmente de ficar indignado.
Doutora Andriele Quirino, sempre trazendo informações importantíssimas para você no nosso quadro Seus Direitos, que volta na terça que vem, né? Muito obrigada, Ednei, né, mais uma vez pela oportunidade. Então, né, os aposentados e pensionistas fiquem atentos ali em relação aos descontos, fiquem atentos também a golpes, porque a partir de agora, né, se você é aposentado ou pensionista, você vai começar a receber ligações, por mais que você não tenha esses descontos, de pessoas tentando, né, usar seus documentos pessoais para, né, outros fins que não de restituição também. Sexta-feira foi a posse da nova diretoria da OAB, né? Acho que você também está na diretoria. A doutora... É a doutora Eliane. É nossa Patrícia Mir. Ela agora é a presidente da OAB Subseção de Canoinhas. Boa sorte para ela aí nos 2 ou 3 anos. 2025 ou 2027. Isso, né? Então, eu convidei ela para vir aqui. Isso. Um dia desses ela aparece que falar das ações da OAB, que é uma entidade que tem uma grande presença e respeitabilidade em todo o país. Tem várias demandas, né, que eles tratam. Obrigado, Andriele. Bom se toda classe tivesse uma OAB, né? Mas infelizmente só os advogados têm. Nem médico tem, né? Porque a defesa dos médicos também está meio fraca.